Olá, bem-vindos a mais um episódio Mami Talks. Hoje temos um tema sensível que eu não sei muito bem, a Filipa disse que está nas tuas mãos e não só nas minhas, não é, Susana? Obrigada por estares aqui connosco. Não sei como é que isto vai correr, mas vamos falar sobre a perda de um filho e sobre a chegada de outro. Portanto, é aqui um rebuliço. Um misto de emoções. Numa altura em que a Susana está no final da sua gravidez, portanto, imaginem como é que estas emoções vão estar ao rubro. Preparem, sentem-se na cadeira, Buscar um copo de preparem, água. exato, e entrem na viagem connosco. Vamos a isto. Susana, obrigada por estares aqui, por poderes partilhar um bocadinho da vossa história. Eu vou explicar só como é que a Susana apareceu na minha vida assim. Era isso que eu te ia pedir. Com uma mensagem da Paula, que disse: Catarina, uma amiga minha, está grávida e eu gostava muito que falasses com ela. Portanto, está aqui o contacto e agora vamos a isso? Vão? E só me disse: ela tem uma história muito peculiar e eu não fazia ideia o que é que vinha de lá. E a primeira vez que falei com a Susana, a achar que era uma grávida, ok, uma história peculiar, está bem. E de repente a Susana começa a dizer-me que tem 2 filhas, uma delas que já morreu. E eu fiquei, ok, eu acho que não estou preparada para isto. E de todas as vezes que eu falo com a Susana, eu acabo a chorar. Porque é uma inspiração mesmo muito, muito grande. E eu só quero que vocês bebam um bocadinho da sabedoria desta mulher e mãe. Susana. Catarina, olha, muito, muito grata pelas tuas palavras e tu disseste, sentem-se na cadeira, não é? E faltou a parte de trazerem os lenços de papel, não é? Porque muitas vezes aqui as pessoas, mesmo que seja de emoção, uma certa tristeza, uma certa comoção, mas muita empatia, é normal que muitas lágrimas às vezes venham e mesmo a vocês, e obrigada pelas tuas palavras quando estavas a dizer que cada vez que falas comigo que sentes essa grande inspiração. Acho que inspiração é a minha palavra do meio, e estavas-me a dizer como é que me ias apresentar. Eu já tenho muito presente na minha vida há muitos anos, mesmo antes da Madalena ter partido, da vida física, que o meu propósito de vida é inspirar e ser inspirada. E que faço isso com muita naturalidade. Não é que seja uma pessoa, sou expansiva, mas a maneira como eu comunico com as pessoas, sinto que isso é um meu grande propósito, tenho essa capacidade. Nunca esperei que fosse depois também com uma dor, se calhar a dor maior que um ser humano pode passar, que isso ainda ia ser mais exponenciado. Mas pronto, mas a inspiração de facto faz parte e não é uma questão de ser humilde ou deixar de ser humilde, É o que é? é aceitar, não é? Aceitar que a pessoa tem essa capacidade. Eu nem sei bem como é que tu queres que eu comece, ou como é que vocês querem que eu comece. Acho que vai ser giro porque a Filipa não me conhece e, portanto, também vai ser bom. Eu vou falar como se estivesse a falar para todos os vossos ouvintes. Falo para a Filipa. Olha, Susana, quando a Catarina me falou que queria trazer este tema, eu perguntei-lhe como é que ela queria trazer este tema. Porque é verdadeiramente isso. É um tema que é uma inspiração, mas que por outro lado nem sequer devia ser, porque ninguém devia ter que passar por isto para conseguir ultrapassar uma dor e inspirar outros que possam eventualmente estar a passar exatamente pela mesma dor, ainda que se calhar às vezes em circunstâncias múltiplas. E pela forma como a Catarina te apresentou, eu disse claramente, eu não quero saber mais. Eu quero conhecer a história no momento. E é inevitável, mesmo para quem não seja mãe ou pai, não se emocionar, não sentir um nó na garganta, apenas com a introdução deste podcast. E por isso aquilo que eu gostava de dizer era, antes de mais, agradecer-te por estares cá, não só pela tua inspiração, mas pela coragem de conseguir estar aqui e contar a tua história, da tua família e da Madalena. E eu acho que é justamente por este princípio. Ou seja, quem é a Madalena? Olha, e antes de mais, eu vou dizer uma coisa, Filipa.
a inspiração em si, acho que não vem tanto da questão de ultrapassar, porque não há ultrapassar da dor, isso é uma descoberta que só quem passa estas grandes perdas, seja estas, seja outro tipo de coisas que as pessoas têm, doenças, é que consegue perceber, é uma transmutação da dor e, portanto, é um saber viver com essa dor. Isso é uma das coisas. Mas a grande inspiração, eu acho que até nem vem daí, vem da forma como eu sempre passo a questão da gratidão em todo o tempo que a Madalena esteve cá, fisicamente, da minha vida toda e o que é o viver depois da perda física. E é essa parte da gratidão e do saber honrar a vida que eu acho que é a grande inspiração. Não tanto a questão, se calhar, porque não há um ultrapassar a dor, há uma transmutação. E eu falo muito, e ainda bem que disseste que, pronto, mesmo que as pessoas que não sejam mães, pais, conseguem fazer aqui um relate to, não é? Uma empatia. É bem mais do que isso, é as pessoas, como é que as pessoas vivem realmente o seu dia a dia. Chegar ao final do dia e o que é que eu fiz hoje? Foi um dia bom? E mais do que o porquê, quando é das perdas ou de outras coisas, é o para quê. Pronto, se calhar começa assim um bocadinho com isso. Então a Madalena, minha segunda filha, portanto a Daniela foi a minha primeira filha elas tinham 15 meses de diferença, portanto a Daniela tem agora 15 anos, fez agora em abril, e a Madalena surgiu, não há sem querer, não é? Mas eu estava a tomar a pílula de amamentação e diminui a amamentação e foi tiro e queda, portanto elas tinham 15 meses de diferença, portanto nem sabiam o que é que era a vida uma sem a outra, não é? Portanto a Daniela teve que ficar autónoma muito rapidamente, a 1 ano já comia sozinha, porque vinha ali outra bebé. E elas pareciam gêmeas, portanto, passado um tempo da Madalena crescer, não é? Pareciam gêmeas. A Madalena foi bebé maravilhosa. Eu digo que sou um bocadinho atípica porque as duas vieram a dormir a noite toda da maternidade. Portanto, não sei o que é que são noites mal dormidas. Pode ser que agora com o Rafael, que é quem está a ser gerado na minha barriguinha, no meu ventre, seja diferente. Mas elas vieram muito tranquilas e isso também mostra aqui que a maneira como e a Catarina sabe disso, a maneira como eu vivo a maternidade é muito prática, muito em contacto também com as minhas emoções e saber viver as emoções que eu tenho a cada momento, não entrar em ansiedades, e isso também se revelou quando elas nasceram. Portanto, elas sempre fizeram um percurso, as duas, muito, muito próximas, muito, muito íntimas, eu sempre muito presente, e estavam-nos, portanto, a Madalena, antes da partida mesmo, tiveram as duas sempre muito a fazer coisas em conjunto, estavam nos escuteiros, depois tinham interesses separados, pronto, a Daniela com uns interesses mais criativos e a Madalena mais de desporto, estava no basquete, tudo muito, era aquela soccer mom, mas a trabalhar a tempo inteiro, portanto, era a fazer, acordar cedíssimo para poder eu fazer as minhas próprias coisas de nutrição, minhas, e depois ir levar as miúdas à escola, ir buscar as miúdas para as levar aqui, aquele outro, acamparmos, fazermos muita coisa em conjunto. E elas estavam, portanto, nos escuteiros. A Madalena sempre uma miúda super alegre, super bem disposta, daquelas miúdas que faziam rir, era um bocado palhaça, mesmo muito palhacinha, e que ninguém se esquecia. E elas foram para o acampamento dos escuteiros, no dia 28 de julho de 2018, um acampamento de escuteiros que era o acampamento maior do ano. Que idade tinham? Perto da Ria de Aveiro. Que idade e eu lembro tinham? perfeitamente elas estarem as duas, portanto, vestidas, escuteiros, de eu dizer aquelas coisas do I love you, amo-te muito, diverte, tenho presente esse dia, porque é o dia também do Susana, aniversário da minha desculpa melhor amiga. interromper. Desculpa 28 de interromper. julho. Que idade é que 28 de tinham? julho. Foi a última vez que eu a vi fisicamente. Mas que idade é que tinham? Portanto, a Madalena tinha 10 anos. Tinha 10 anos. Faria os 11 no dia 10 de agosto do mês a seguir. Portanto, tinha 10 anos. E a Daniela, portanto, tinha um ano, já um ano a mais. E agora, para contextualizar aqui, portanto, na altura, as coisas entre mim e o meu marido, que agora nos reaproximamos, mas também não estamos juntos, é assim
algo também peculiar, digamos assim, mas é o pai do Rafael também. Nós estávamos em processo de terapia de casal e quando saímos da nossa sessão recebemos um telefonema, tínhamos vários telefonemas, aliás, tínhamos várias chamadas perdidas, dizer que a Madalena tinha sofrido um acidente muito grave em Aveiro, numa caminhada dos escuteiros. Eu nem sei quão rápido nós chegámos, porque ela foi transportada de helicóptero para Coimbra, o quão rápido nós chegámos a Coimbra, ao Hospital Pediátrico de Coimbra, e quando chegámos ao Hospital Pediátrico de Coimbra, portanto isto está à noite, não é? Assim, não há palavras para descrever, porque a pessoa ouve as notícias de percebermos que ela tinha ido de helicóptero, é logo percebermos que foi gravíssimo, não é? Portanto, ela tinha sido foi atropelada numa nacional na Ria de Aveiro e, portanto, depois foi projetada para a Ria. E, portanto, só isto, cabeça, não há explicação do que é que vai naqueles momentos. Não há. Nós chegámos a Coimbra, ainda vimos a Madalena entrar para um dos elevadores não era das urgências, ia ser outra parte de cirurgia, ainda com cabelo, porque eles depois tiveram que rapar o cabelo. E são momentos peço desculpa, é momentos de horror no sentido de parece que é um filme, que é vocês nunca pensam que estão na posição de aquelas mães que a pessoa vê nos filmes, não é? Caem com os joelhos no chão a gritar, minha filha. E era eu. É impressionante. O hospital vazio. Nós subimos, depois estivemos a falar com os cirurgiões, portanto, situação muito grave. E lembro perfeitamente que tínhamos vários cirurgiões ao pé de nós. E eu Marco calado, e eu virei-me e perguntei-me, então só um milagre, é isso? E a médica a sentir com a cabeça. A partir do momento em que uma mãe faz esta pergunta, só um milagre, cai tudo. Na altura, eu depois liguei aos meus pais, decidimos não estar a avisar toda a gente que estamos a falar, isto eram 11 e tal da noite. Os meus pais, a mulher do meu pai, foram diretos para Coimbra e nós concordámos que só íamos avisar as pessoas quando amanhecesse, porque não queríamos que as pessoas tivessem a fazer viagens assim durante a noite para o hospital em Coimbra, porque toda a gente estava em Lisboa, já estava de férias no Algarve. Isto, portanto, era 30 de julho. Isto foi dia 30 de julho. Quando... Eu não sei se vocês... É que sim, estou a seguir aqui o flow, estou a contar aqui um bocadinho a história, mas para as pessoas se perceberem como é que foi tudo. E essa noite, portanto, os meus pais chegaram de madrugada, momentos muito difíceis, até conseguirmos ver um bocadinho a Madalena. E ao vermos a Madalena, quando eu e o Marco vimos, e ela estava já entubada, já não estava a respirar por ela, estava com algo na cabeça para tentar retirar a pressão do cérebro. Ver um filho assim é devastador. E, portanto, agora para vocês perceberem, a Daniela continuava no acampamento. Portanto, ainda havia isto aqui tudo, a Daniela a saber que tinha havido um acidente, ela não estava no mesmo grupo quando houve o acidente, mas ainda estava, portanto, no acampamento dos Estados a saber que a Mana tinha ido para o hospital. De madrugada, portanto, começámos a mandar mensagens e a falar com as pessoas. Eu lembro perfeitamente de estar a falar, e aliás, quando falei com os meus pais também foi sempre a mesma coisa, foi preciso que te sentes, dizer isto à outra pessoa do outro lado, e depois a dizer, a Madalena teve um acidente muito grave, estamos aqui, não sei o que antes mais. E é ver as pessoas, nunca se sabe como é que é as reações, ver as pessoas a caírem, a desfalecerem completamente do outro lado. E houve aqui é interessante ou seja, ver nos meus pais, por exemplo, e no pai do Marco, onde chegou no outro dia, e ver muitas outras pessoas, tivemos aquilo cheio, o Hospital Pediátrico de Coimbra estava depois cheio no dia a seguir, ver completamente desfeitos. E os pais então é ver a dor de ver não é só da neta, mas de ver que não podem tirar a dor. Foi um horror. A minha irmã veio disparada também do Algarve, tinha acabado de chegar de férias ao Algarve. Foi muito apoio, muito carinho em Coimbra, nessas horas todas que se seguiram.
E houve uma altura, a meio do dia, 31 de julho, que eu já sabia que a Madalena não estava lá. Durante a noite de 30 para 31, eu rezei muito, fartei-me dizer para Deus, para o universo, eu acredito em milagres, e portanto pedir muito isto, que acreditava em milagres, e falar disto. Mas houve um momento no dia 31 que eu já sabia que a Madalena não estava ali. Que esperou, e mesmo os médicos disseram, ela esperou pela irmã chegar, que chegou no final do dia 31, para se despedir, quer dizer, para estar ali ainda viva, para a Daniela, neste caso, se despedir dela. Mas e eles disseram que, portanto, que ela tinha um coração de desportista, por isso é que ninguém aguentaria tanto tempo. Portanto, ela aguentou este tempo todo, porque tinha um coração de desportista, e no meu entendimento mais holístico é porque ela queria se despedir, ou estar presente para as pessoas para se despedir. É duríssimo ver as pessoas, imaginem, chegou um ponto no hospital em que já nem era a questão de poderem só ir 2 pessoas lá dentro, já nem interessava, não é? Aquilo já nem havia a questão das pessoas terem que se desinfetar, porque já não... Os médicos já sabiam, portanto, aquilo eram momentos de despedida. E, portanto, isto para mim, no dia 31, haver esse clique, e quando a Daniela, portanto, chegou e temos que falar com ela, e vermos a Daniela querer se despedir também da irmã, foi muito duro, foi muito, muito duro. E a Madalena, portanto, faleceu dia 31 de julho, em que eu e o Marco fazíamos 13 anos de casamento. Portanto, isto foi uma série de coisas aqui que vieram assim, não há coincidências, né? Há sincronicidades. Houve ali, tipo, pronto, éramos os 3, era eu, o Marco e a Daniela, muito unidos. Nem sei bem como é que a gente passou essa primeira noite, a noite 31, porque dia 30 não dormimos, mas dia 31 dormimos em Coimbra, e depois foi fazer, vocês imaginem que é fazer depois a viagem para baixo. Fazer a viagem para baixo, ter o telefonema do padre, portanto, da nossa paróquia, chegar ao pé do padre e eu ter que consolar o padre, que é incrível como é que as coisas às vezes se invertem, que as pessoas não... Ninguém sabe até chegar ao momento, não é? E no velório e mesmo no funeral, e agora é essa parte que eu acho que é muito importante de eu partilhar, nós tivemos centenas de pessoas. Foi aqueles dias que estiveram em Lisboa, no início de agosto, em que tiveram 40 e tal graus, que nunca se viu, nem antes, na nossa geração, né? Nem agora, nos últimos anos, não se tem visto ainda, mas naquele ano foi os anos em que tive 40 e tal graus naqueles dias. Portanto, tivemos bombeiros dentro da igreja porque as pessoas podiam desmaiar. Uhum. E temos centenas e centenas de pessoas. Aquilo parecia uma coisa assim de chefe de Estado. Nós pedimos ao padre, porque sabíamos que ia estar muita gente, para ela ser velada dentro da igreja, portanto, isto foi em Queijas. E foi... Eu tenho... É assim, eu não digo isto só eu, tenho muitas pessoas que vieram falar comigo depois. Foi muito, mesmo muito bonito. Mesmo muito bonito, e às vezes mais bonito que às vezes casamentos. Tivemos música, tivemos fotografias, foi muito comovente. Eu tinha indicado a alguém que a flor do mês de nascimento da Madalena, em agosto, é o girassol. Então a igreja, tudo estava com girassóis. Os girassóis esgotaram no Conselho de Lisboa. Foi impressionante, portanto era assim uma grande luz. E eu nos 2 dias fiz questão de ir falar ao palanque, na igreja. E a primeira vez, que foi no velório, eu lembro-me de ir falar e estar a agradecer o amor e o carinho das pessoas que lá estavam, como é óbvio, e falar daquilo que eu falo até os dias de hoje, que é a questão da gratidão. E eu poder dizer que não me arrependo de nenhum dia, e que todos os dias foram de gratidão com a Madalena, e viver sabendo que fizemos o nosso melhor nesta vida, e que passámos muita coisa boa uma à outra, e a Madalena a tanta gente à volta, não só à família. Tomara que toda a gente pudesse dizer isto. Então isto fez um grande choque nas pessoas, eu estar a falar de amor e de gratidão naquele momento. Houve algumas pessoas que me vieram dizer
ai, coitadinha, se calhar ainda não caiu a ficha, não é? Aquelas coisas que as pessoas dizem, ou está a tomar alguma coisa, não é? E houve várias pessoas que obviamente responderam a essas outras pessoas, não, se alguém podia estar a falar assim desta forma, é a Susana. Portanto, quem a conhece, por isso isto não houve aqui nenhum aha moment, foi um exponenciar de muita coisa. Eu na altura nem entendi a dimensão daquilo que eu estava a dizer, a dimensão do que eu estava a dizer não só para as pessoas, mas por exemplo para a Daniela, da importância que foi tudo isso. Eu fiz portanto, tínhamos as músicas, como eu estava a dizer, fotografias, portanto foi tudo assim tudo muito bonito, muitas pessoas, e no dia a seguir eu já tinha preparado alguma coisa que eu queria mesmo falar, e só disse à minha irmã, se eu não conseguir falar, vem tu ajudar-me e lês isto. Então lá fui outra vez para o palanque, a minha irmã foi ao pé de mim, que era para o caso de haver ali alguma coisa que não corresse tão bem. O padre nem conseguia falar, também teve que ter outro padre a ajudar, que foi assim, tipo, era muita emoção, porque era uma pessoa muito querida na comunidade e uma criança, não é? Portanto, foi tudo assim, tipo, a conjugação de muitas estrelinhas. E nesse segundo dia que eu falei, eu tinha pedido aos escuteiros para tocarem uma música que eu cantava para a Madalena quando ela era bebê e quando ela ainda estava na minha barriga, porque cantava também para a Daniela, portanto, quando estava grávida da Madalena. E então vocês imaginam que eu cantei isto, eu decidi que eles iam pôr esta música e comecei a cantar e a pedir toda a gente para cantar. Eu lembro deste momento, que acho que este momento foi assim, que parecia um filme, que é o Kumbaya, né? O Kumbaya, My Lord. Eu lembro de estar a cantar e estar os escuteiros por trás, portanto, com a música e a cantarem comigo e a pedir a toda a gente para cantar. Portanto, vocês imaginam isto pronto, numa missa, não é? E estarem centenas de pessoas, mas estava tudo a olhar para mim. Eu lembro de estar assim, com a cabeça assim muito alta e estar a olhar para os olhos das pessoas, com as lágrimas a caírem e a continuarmos a cantar. Então, houve ali momentos muito emocionantes e foi muito bonito, mesmo depois, quando as pessoas me estavam a cumprimentar, pessoas que eu não conhecia estarem-me a dizer exatamente as suas palavras, é para a vida. E tenho pessoas amigas que houve ali um clique naquilo que eu disse, da gratidão, do amor, do honrar a vida. E ainda bem, não é? E até aos dias de hoje, claro que as pessoas às vezes, há pessoas que às vezes isto agora vai desvanecendo ao longo do tempo, mesmo às vezes de família, mas houve muitas pessoas que isso ficou. E eu só entendi um pouco a dimensão disso na semana a seguir, percebendo, e agora falando de uma forma aqui mais holística, eu falei com uma pessoa que me recomendaram, que está muito ligada ao xamanismo, e que ela me falou, Susana, a Madalena, é uma criança que veio aqui, uma criança que ela chamou Arco-Íris, e que veio aqui sem precisar de vir cá a esta vida. Veio aqui para mexer alguma coisa nas pessoas à volta, e eu aí comecei a perceber que não havia o porquê, mas havia o para quê. Para quê da Madalena ter vindo e ter partido, e para quê também desta mãe que ia pegar em muita coisa do que tinha vindo a exponenciar e a aprender com esta dor. Eu falei do 28 de junho, foi a última vez que a vi, porque fisicamente, porque um mês depois eu comecei a escrever cartas para a Madalena todos os dias, que chamei Eterna em Mim, e serviu muito de terapia. Portanto, escrevi as cartas com fotografias, fui colocando fotografias nossas, dela, pondo a música que eu estava a ouvir naquele momento, e serviu muito para terapia minha, e eu fui partilhando também com família. Cheguei a um momento que eu já não partilhei mais, mas foi muito bom para pôr muita coisa cá para fora e para descrever, eu acho que só descrevi mais quase que no final, porque eu escrevi até ao dia da mãe do ano a seguir. E se um dia, e quando um dia, aliás, isto estiver publicado, vão perceber esses vários momentos que a pessoa atravessa ali, da cura que não é cura, de algumas fugas, fugas no sentido de depois vir um bocado aqui para o yoga. Isso não é fuga, mas para muitas pessoas vistas de fora pensam que era um agarrar a várias coisas, e depois muitas pessoas também de fora coitadinha, ela não está ainda não caiu a ficha, isto continua assim durante muito tempo, a achar que eu ia tomar alguma coisa, e eu sempre tive muito, e a palavra que eu te queria dizer, Catarina, que estavas a falar no início do que é que eu também transmitia, é a serenidade. E eu digo muitas vezes que a serenidade não quer dizer que eu seja feliz o tempo todo. Não é de todo isso. Serena é muito diferente. Mas é ter a capacidade de
ser serena nesta transmutação da dor, porque a dor continua, a dor de saudade é muito grande, a dor de saudade. E muitos dias pronto, é como se fosse o tempo dos Açores, é primavera, verão, outono e inverno, tanto choro como posso estar a rir, não é? Mas sempre bastante, ou uma tentativa, não é? Salve seja, todos os dias, de estar em serenidade, estar tranquila, saber que estou a fazer o meu melhor todos os dias. Não é só com a minha história, mas é a maneira como eu vivo a vida. E às vezes aparecem pessoas, seja em situações seja profissionais, não profissionais, em que eu sinto uma necessidade de dizer: olha, se calhar vocês nunca conheceram alguém que perdeu um filho, porque a pessoa está tão embrenhada no seu dia-a-dia, do stress e das coisas que às vezes não são importantes, não é? Que cada um de nós é muito fácil de entrar nessa espiral, e eu às vezes sinto a necessidade de estar a contar um bocadinho para as pessoas trazerem à terra. E as pessoas aí é que ficam: oh meu Deus. Porque é muito diferente ver alguém na televisão, não é? Outra coisa é alguém, como vocês as duas estão aqui comigo, portanto, olhos nos olhos. Olhos nos olhos é muito diferente. É uma energia que se sente, é uma coisa muito mais poderosa, não é? Vocês hoje, se calhar, chegam a casa, filhos, não filhos, cônjuges, o que seja, e sentem uma necessidade enorme de abraçar essas pessoas, porque a vida muda mesmo de um dia para o outro, não é? E o que é que nós estamos a fazer neste dia? Susana, obrigada. Como é que tu te sentes agora grávida, prestes a parir outro filho e ter sido escolhida por este anjinho? Tu relacionas com a perda da Madalena? Há assim momentos, eu vou fingir que não sei, está bem? Sim. Quando eu fiz o teste da gravidez, não estava de todo à espera, nem estava à espera de estar grávida, porque ele estava a fazer um teste, havia essa possibilidade, não é? Mas não estava à espera de saber como é que eu me ia sentir. E no momento eu lembro de chorar, olhar para o céu e pensar: oh meu Deus, filha, e para os anjinhos todos, isto é uma bênção. Como é que é possível? Eu não estava de todo à espera. Portanto, eu tenho 41 anos, para quem não sabe, e estava completamente assim, estava longe, não estava de todo aí. E eu adoro ser mãe, e a gravidez veio assim, uma surpresa, mas uma surpresa boa, mais uma vez com tranquilidade, serenidade, mas eu só olhava para o céu e pensava assim: oh meu Deus, eu não estou a acreditar, é mais um desafio, ou mais uma, não um desafio, mais uma surpresa na minha vida. A minha vida, claramente, eu acho que qualquer um de nós, não é? Dá um filme. Eu às vezes olho para tudo e penso assim: bom, às vezes convinha acalmar aqui um bocadinho, que já é muita coisa ao mesmo tempo. Susana, contaste à Madalena? Se contei à Madalena, não, é um contato, quer dizer, eu falo com ela frequentemente, nesse momento eu acho que até agradecia, só dizia: filha, nem estou a acreditar, não é? Porque eu estava sozinha quando fiz o teste, portanto a única coisa que eu podia falar era assim para o universo, não é? Portanto foi assim que foi. Continuo a falar muito e falo muito no agradecer os meus filhos, portanto a Madalena e a Catarina introduziu muito bem, 2 filhas, mas uma não está cá fisicamente, não é? Portanto, partiu da vida física. Pronto, isto também, obviamente, que a visão de que há o invisível, o mundo invisível e o visível, não foi algo que eu descobri. Eu para mim, já sei disto desde adolescente, desde que eu me lembro de ser eu, não é? Desde que. E isso, de facto, essa fé, e veio-se a confirmar para mim com uma certeza quando a Madalena partiu, com os sinais, com aquilo que se sente, tal como uma mãe, não é? Quando a pessoa é mãe, sente muita coisa intuitivamente e instintivamente. É exatamente a mesma coisa, sentir o invisível. E portanto isto obviamente que ajuda muito ter esta certeza, porque quer dizer que nada se perde, tudo se transforma, não é? E eu vejo isso pelas dores de família, mesmo a dor do Marco, que é muito mais atroz, porque
A Daniela não, a Daniela tem uma fé também grande neste visível e invisível. E portanto torna tudo aqui mais simples de conseguir, de viver. O que acontece com as pessoas quando não têm esta certeza e não veem as coisas desta forma, é que estão a sobreviver. E isso é uma grande, grande diferença. O sobreviver ou o viver é uma grande diferença. É uma grande diferença. E não sentir culpa qualquer de a pessoa rir, o celebrar, o chorar também, não é? Porque faz parte mesmo faz parte da vida, não é? E honrar a vida acima de tudo. Portanto, voltando à parte do Rafael, quando eu soube que era rapaz, eu já sempre tive a ideia de Rafael, era um nome que eu gostava muito. E lembro-me quando saí da consulta, ligar ao Marco, porque agora ninguém vai às consultas, não é? E de lhe dizer, olha, é rapaz, está confirmado, e eu pensei muito no nome Rafael, e ele me dizer, olha, tu não vais acreditar, eu só falei isto com um amigo nosso, não te contei, e eu também tinha pensado em Rafael. E depois, quando fui ver o significado de Rafael, Rafael é portanto, o significado vem do arcanjo Rafael, que se traduz por Deus cura. Deus cura. Isto é transformador, não é? Como é que é possível? Portanto, este bebê é uma ligação, é muito bonito, não é? É muito bonito. Eu gosto muito da gravidez. Agora, chegar agora ao final, há mais a questão de, obviamente, não é tanto da Madalena, porque não há nenhuma substituição nem nada parecido. Quer dizer, isto é um acréscimo, não há nada sequer de. Quer dizer, e os corações de mães de toda a gente, não é? São infinitos. Agora, cá há aqui uma questão muito, como é que eu ia dizer, física, e que a minha médica falou disso, e eu já falei isto com a Catarina, que é quando eu tiver um outro bebê agora nos braços, porque o último bebê que eu tive nos braços foi a Madalena. Eu neste momento é assim, e tem sido assim um bocadinho a gravidez, não vou estar com essa expectativa de como é que vai ser ou como é que não vai ser, porque não faço ideia. Se vou ter um pouco de depressão pós-parto, não faço ideia. Se isto me vai trazer mais coisas ao de cima. Cada dia é sempre uma descoberta. Ainda há pouco, antes, quando nós estávamos em off, estava a dizer, isto hoje foi assim um bocadinho mais emocional. Depois fiz a minha primeira CTG, já estou com umas contrações uterinas, portanto, nunca se sabe, não é? Nunca se sabe. O que a gente sabe é que nós não controlamos nada, não é? Não controlamos nada. O que me tem ajudado muito neste processo, e por isso eu também tive muita ligação também à Catarina, porque eu já tinha decidido que queria a Catarina como minha doula, que eu não tive doulas nas outras gravidezes, tive cursos de pré-parto, tanto outras coisas. Aliás, na Daniela, na Madalena, era tudo já, foi tudo seguido. Isto porque eu ouvia a falar no podcast na Caravana, que já conhecia este podcast também, Mami Talks, mas tinha ouvido falar quando ela foi entrevistada, e ela tinha a parte de rebirthing, falava de Kundalini Yoga, eu sou professora de Yoga também, sou terapeuta de rebirthing, e eu assim, para ser tem que ser com uma pessoa que a gente falemos a mesma língua, porque se viesse aqui alguém falar-me daquelas coisas de beabá, comigo não ia resultar de todo. E isso foi muito bom, este processo tem-me ajudado muito, ela faz aquelas perguntas que estão cá, que a pessoa sabe, né, mas que ainda não foram postas cá para fora. Escuta-me muito, porque eu acho que neste processo também agora aqui de mais isolamento com a pandemia, essa parte não há de ligação com as grávidas da mesma forma, não é? Portanto, fisicamente, e que a pessoa até precisa desse apoio. E estas conversas com a Catarina têm sido muito, muito importantes nesse sentido, portanto tenho muito a agradecer, Catarina, mesmo que às vezes seja só a tua boa energia, estás-me a ouvir, isso para mim já é gigante, e ser um espaço seguro, não é? E deixar vir as coisas ao de cima. Portanto, voltando outra vez à parte da serenidade e de viver esta gravidez, é aceitar o que vem, é aceitar os choros, é aceitar que já não durmo da mesma forma, que há muita coisa que ainda pode vir, mas não estar a viver na expectativa do que é que pode ser. Tentar-me retirar aqui um bocadinho do peso das duas palavras de ser mãe solteira, porque isso também é outra coisa que está aqui tipo, a mexer bastante. E mais uma vez, sou muito inspiradora, pronto, as pessoas já perceberam que é muito corajosa, mas às vezes isto não é.
E vulnerável. Vulnerável, e para os outros às vezes não é fácil também saberem como é que cuidam de mim. Nem eu sei às vezes exprimir-me, nem as pessoas sabem às vezes como cuidar de mim. Isto porque, como vocês veem aqui por esta conversa, às vezes eu posso ser um pouco intimista, posso intimidar um pouco as pessoas, porque parece, mas ela... Não é? Igualzinho às outras coisas todas. É as mesmas emoções, é tudo igual. Mas uma coisa é certa. A vida se calhar pode ser um bocadinho diferente. Eu lembro-me uma vez olha, foi a Paulinha que me disse isto, a Paula que falou contigo, Catarina, que me disse, Susana, para mim, já foi depois da Madalena ter partido, a Susana eu sempre a vi como uma super mulher, e isto e aquilo outro, e eu assim, não vejo nada como uma super mulher. E estava uma amiga da minha irmã nessa sala, que se virou e disse, Susana, tu não és super mulher, aquilo como eu te vejo tu estás muito bem alinhada interiormente, e sabes bem quem tu és, e é isso que passa cá para fora. E como isso não é, se calhar, às vezes o normal, ou mais visível, é isso que faz com que as pessoas pensem, está ali uma mulher, é um M grande. Não, é igualzinho, não é? Nós na essência somos todos iguais. Isto é a realidade que fica aqui bem expressa, somos todos iguais, não há cá nem mais acima nem mais abaixo. Mas ela dizer aquilo foi de facto assim algo que me impressionou e que me traduz assim, sinto mesmo que isso sim traduz-me bem, que é esta vulnerabilidade com coragem também, não é? Sem medos de dizer aquilo também que pensa e que sente, e ao longo do tempo saber escolher-me a mim, e escolher-me a mim às vezes implica dizer que não aos outros. Obrigada, Susana, por trazeres exatamente isso. Muito obrigada por trazeres isso, inclusive a tua vulnerabilidade, e sem dúvida por partilhares a tua experiência e mostrares o quão bom é quando de facto nos escolhemos a nós e aos nossos filhos, porque eu acho que é exatamente isso que culmina aqui no fim deste episódio. Muito obrigada. Para resumir assim, uma palavra é mesmo gratidão e honrar a vida. Obrigada, Susana. E falamos em breve. Desculpa se isto foi muito monólogo, se foi muito assim, espero que seja interessante para o outro lado, e que tenha ficado alguma coisa, e pronto, gratidão e honrar a vida, assim, eu espero que seja isso que fique. Portanto, não falamos tanto da questão da dor, mas é a transmutação da dor. E que pode ser isso outro passou. tipo de dor. Sem dúvida. Obrigada. Sem dúvida. Muito obrigada. E um grande beijinho. Até para a semana. Até já.